Nesse vídeo eu vou ensinar você a criar o seu primeiro aplicativo Android usando o Android Studio e o framework Jetpack Compose. Então, se você nunca criou aplicativos na sua vida, a gente vai criar um aplicativo do zero, um aplicativo bem simples para você entender um pouco mais como que funciona o desenvolvimento de aplicativos. Se você está acompanhando esse curso, eu já fiz a instalação do Android Studio, já mostrei para você como criar o seu primeiro projeto, também já mostrei como executar os seus aplicativos no emulador e também a se familiarizar com a IDE. Se você ainda não assistiu meus vídeos passados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você entender um pouco mais. Nessa aula aqui a gente vai criar o nosso primeiro aplicativo. Eu vou acessar aqui o Android Studio, você vai abrir ele, vai entrar nessa tela inicial. A gente vai vir aqui em New Project para criar um novo projeto. E aqui a gente vai criar para telefone e tablet. Você já viu, né, que você pode criar para relógio, para televisão, para carros, para dispositivos imersivos, mas a gente vai criar para o padrãozinho aqui que é celular e tablet. Eu vou escolher aqui uma atividade vazia, né, com o Jetpack Compose. Vou clicar aqui em Next e o nome do meu aplicativo eu vou colocar aqui que vai ser um aplicativo que a gente vai verificar, né, se o número é par ou se o número é ímpar. Um aplicativo bem simples com uma lógica bem tranquila só para você entender como que funciona a criação de apps. Eu vou colocar aqui, por exemplo, número par ou ímpar. Esse aqui vai ser o nome do meu aplicativo. Eu vou manter aqui o package name com.marcos, número par ou ímpar, né? Eu vou deixar selecionada a API 24, o Android 7.0, Kotlin DSL. Vou clicar em Finish e aguardar o meu projeto ser carregado. Beleza, o meu projeto acabou de ser carregado. Vamos minimizar isso daqui. Nós temos aqui a nossa main activity, né? A nossa atividade principal. Podemos criar toda a nossa aplicação pela própria main activity ou podemos separar os nossos arquivos em pastas diferentes e também vai funcionar. Nesse caso, como o aplicativo é um aplicativo bem simples, eu vou criar na própria main activity. Nós podemos acessar aqui, ó, App, Kotlin e Java, o pacote principal, e você vai ver que a main activity está aqui. Caso você acabe fechando sem querer, é só você acessar esse caminho e clicar duas vezes aqui para você acessar a main activity. Por padrão, ele cria aqui, né, algumas funções de visualização, que é a tela, né, do nosso aplicativo aqui. A gente vai excluir essas funções composable, né, do Jetpack e construir a nossa aplicação. Então você vai selecionar tudo aí, vai apertar Delete, né, vai deletar, e você vai vir aqui na parte superior, na parte dos imports, você vai clicar nesses três pontinhos aqui, e aqui você consegue ver todos os imports que a gente não está utilizando mais, que foi referente, né, àquelas funções que a gente acabou excluindo. Eu vou excluir esses imports e começar tudo do zero. Então você vai selecionar, aperta um Delete aí, e a gente vai excluir também, ó, essa função composable, né, referente ao scaffold e também o tema. Então você vai clicar aqui, ele abre e fecha aqui, vou selecionar tudo e deletar. Temos que tirar novamente aqui, né, os imports para zerar aqui a nossa main activity. Eu vou minimizar isso daqui para aumentar um pouco mais aqui a visualização. Eu vou explicar para você aqui como funciona essa classe main activity. A nossa classe main activity é a nossa atividade principal. Se você acessar aqui, né, o Android Manifests, por padrão, essa main activity é a nossa atividade launcher, ou seja, a nossa atividade lançadora, a primeira tela que vai iniciar. Eu posso trocar essa main activity por qualquer outra tela. Então, não necessariamente que você precisa utilizar a main activity, mas só para você saber que, por padrão, essa é a tela que você vai iniciar. E a gente vai utilizar justamente essa tela aqui. A classe main activity, ela herda, né? Esses dois pontos aqui é o conceito de herança, aqui na linguagem Kotlin. A classe main activity, ela herda dessa classe component activity. Se você colocar o mouse aqui em cima e você segurar aí a tecla Ctrl Alt, você segura aí, ó, Ctrl Alt e coloca o mouse aqui, ó, vai aparecer esse link azul. Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse
e vai abrir, né, a classe Component Activity. Aqui você consegue ver o que a Main Activity está herdando dessa classe aqui. Está herdando justamente de todas essas funcionalidades aqui. Então você consegue ver em detalhes aqui o que tem dentro dessa classe Component Activity. Tem muitos recursos importantes que fazem, né, com que a nossa Main Activity funcione da maneira correta. Nós temos aqui, né, um método de sobrescrita, que é o método onCreate, é o método que vai criar, né, toda a nossa atividade. Ele também tem aqui algumas funções, nesse caso é a função enable edge to edge, isso aqui é para você retirar, né, a barra de ação, e aqui você tem o set content. O set content é a visualização dessa main activity. Toda a parte visual da atividade vai ficar dentro do set content. Então é aqui que a gente vai construir a nossa tela inicial. Então eu só quis explicar para você aqui como que funciona a parte estrutural da main activity. Nós temos aqui os imports, né, que estão sendo utilizados. Nós temos aqui o import do component activity. Para mim utilizar essa classe, eu preciso importar ela na minha classe main activity. Nós temos aqui também o enable edge to edge, que eu estou utilizando aqui. Eu já estou importando ele aqui. O set content, eu também estou importando ele aqui. Então, para você utilizar esses recursos, você precisa importar na sua classe. Bacana, só para você entender isso daí. Agora a gente vai criar a nossa tela. Como a gente está utilizando o Jetpack Compose e não XML, para que a gente consiga construir a interface gráfica da nossa tela, nós precisamos criar uma função especial, que é uma função que vai trabalhar com elementos gráficos, uma função composable, uma função de composição, trazer elementos que vão compor a nossa tela, que vai construir a interface gráfica. Então, eu vou criar uma função aqui que vai representar a minha tela principal. Eu posso chamar de tela inicial, tela home. Eu vou chamar de tela home. Então, nesse caso, eu vou criar aqui uma função, reservando aqui a palavra fun, né, do Kotlin, de função. E nesse caso, como é uma função que vai trabalhar com a visualização, a parte gráfica, né, da interface gráfica, eu sempre vou começar escrevendo o nome da função com letra maiúscula. Ao contrário de uma função de lógica, sempre começando, né, com letra minúscula. Mas quando se trata de uma função que vai trabalhar com a interface gráfica, aí a gente começa com letra maiúscula. Isso daqui é no padrão do Jetpack Compose, tá? Aqui eu vou abrir e fechar parêntese. Essa função pode esperar algum parâmetro, né? Nesse caso não vai ter nenhum parâmetro. E eu fecho a função através aqui, né, de abertura e fechamento de chaves. Só que essa função é uma função normal. Para definir essa função como interface gráfica, eu preciso colocar uma anotação do Compose, que é a anotação composable. Então você vai colocar um arroba, vai começar com letra maiúscula aqui, ó, e vai escrever a palavra composable. Você vai colocar essa interface aqui, ó, Android X Compose Runtime. Automaticamente, ele já fez um import aqui, ó, do Android X Compose Runtime.compose. Automaticamente, essa função home vai representar a nossa interface gráfica, a nossa tela inicial. Bacana. Para que a gente consiga iniciar essa tela home, precisamos passar aqui para a nossa main activity, que é a primeira tela, né? A primeira atividade. Isso daqui é uma atividade que vai ser iniciada. Então, dentro do set content, né, dentro aqui do conteúdo dessa atividade, eu vou renderizar a minha função composable home. Eu vou passar a função composable home para cá. Se eu executar a aplicação, não vai ter nada aqui dentro dessa tela home. Para que eu consiga visualizar em tempo real o que eu estou construindo, aqui no Compose nós temos uma função de pré-visualização. Então eu consigo pré-visualizar tudo o que eu estou construindo dentro da minha interface gráfica aqui. Então, para visualizar em tempo real, sem utilizar nenhum emulador, eu posso utilizar aqui a anotação preview do Compose. Vai colocar aí, ó, preview, pressionar o Enter. E aqui eu vou criar uma outra função composable, que vai pré-visualizar essa função principal aqui. Geralmente, a gente cria como função privada, private fun, e como eu quero pré-visualizar essa função, eu vou chamar aqui de home preview. E aqui dentro de home preview, eu vou passar a minha função home, que é a função que eu quero pré-visualizar. Pode ver que já aparece aqui, ó, um ícone de executar. Eu posso executar por aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui no split. O split, ele vai trazer para mim aqui, ó,
a pré-visualização dessa tela aqui. Aí você clica aqui em Build Refresh, aguarda, né, alguns segundos para ele pré-visualizar tudo que está dentro da tela Home, né? Por enquanto, a nossa tela Home não tem nada. Nesse caso aqui, ele não vai mostrar nada. Tá vendo aqui, ó? Não mostrou nada aqui na Home Preview. Mas conforme a gente for construindo a tela, vai mostrar em tempo real aqui. Então aqui dentro de Home, eu vou construir a minha interface gráfica. Eu preciso construir primeiro um container. Dentro desse container é onde eu vou colocar os componentes, como botão, caixa de texto, imagem, texto, certo? Esse container é o tipo de layout. Se vai ficar dentro de uma coluna, de uma linha, de um box. Nesse caso, eu quero criar uma coluna, ou seja, todos os itens que vão estar dentro dessa coluna vão estar na vertical, um embaixo do outro. Eu vou criar aqui uma coluna principal, passando aqui, ó, o componente do Compose, que é uma função, né? Tudo aqui no Jetpack Compose é função. Para você criar a tela, é uma função. Para você criar um componente, é uma função. O Compose trabalha bastante com programação funcional. Tudo que você faz aqui do Compose, ele entende como função. E é claro, né, que a linguagem que está por trás do Compose é a linguagem Kotlin. Aí sim a gente consegue trabalhar com orientação a objetos e outros conceitos aí de programação. Eu vou passar esse componente aqui, ó, chamado de column, que vem do Compose. Ele já entrega para mim aqui a abertura e fechamento de chaves. E aqui eu vou passar a abertura e fechamento de parêntese. Se eu colocar o mouse aqui em cima do componente, eu vou conseguir visualizar todos os parâmetros que eu consigo utilizar nesse componente aqui. Nesse caso, eu consigo definir a largura através do modifier, eu consigo definir alinhamentos e tudo mais. Nesse caso, a gente vai definir aqui qual que vai ser a dimensão dessa coluna. Porque eu coloquei uma coluna aqui, mas não tem dimensão nenhuma. Ou seja, não tem uma largura e uma altura específica. Então, para definir, eu preciso passar aqui o parâmetro modifier. Você vai ver que ele já mostra aqui, ó, P de parâmetro. Eu posso colocar aqui na frente o parâmetro chamado de modifier. E aí você vai ter vários modifiers aqui, ó. É esse primeiro, essa interface modifier que vem do Compose UI. Toma cuidado aqui para não colocar outro modifier, porque senão vai dar diferença. É o primeiro, tá? Coloquei o primeiro aqui, eu vou dar um ponto, ele vai entregar para mim aqui, ó, várias funções. Pode ver que aparece um F de função. A própria IDE especifica bem o que é função, o que é parâmetro, o que é classe. Então você já consegue saber que isso daqui, ó, é uma função. Quando o recurso é um método, vai aparecer um M de método. Quando é variável, V de variável, constante, classe, C. Então sempre vai mostrar aqui uma referência. Para definir a largura e a altura, eu posso definir aqui, por exemplo, a função chamada de fillMaxSize. O fillMaxSize ele vai definir toda a largura do meu dispositivo e toda a altura, porque eu quero pegar todo o espaço da tela do meu dispositivo. Eu não quero definir uma largura e uma altura específica. Eu vou definir aqui uma altura e uma largura específica só para você entender. Eu vou definir aqui, por exemplo, a função width. A função width significa, né, largura. Eu posso definir aqui em dps, em densidade de pixel, a minha largura. Vou definir aqui, por exemplo, 300 de largura. Aí você coloca 300, ponto. E aí ele já vai entregar para você aqui várias unidades de medida, né? Nesse caso, para pixels, né, você vai colocar dp, que é densidade de pixel. Então eu acabei de definir aqui uma largura de 300, e aí eu preciso definir também uma altura. Isso aqui é a largura, né? A altura, de maneira individual, eu vou definir aqui a função height, essa função aqui, ó. E eu vou passar uma altura de 300. 300 também. Agora, ele vai executar aqui, né? A gente não vai conseguir visualizar, ó, ele já entregou para nós um quadrado, eu posso clicar aqui, ó, no zoom, aqui embaixo, ó, você vai clicando aqui, ó, e vai diminuindo o zoom. Ó, ele entregou para mim uma área bem pequena do meu aplicativo, tá vendo? Por quê? Porque eu defini 300 de largura e 300 de altura. Esse aqui é o espaço da nossa coluna principal. Não é isso que a gente quer. A gente quer pegar toda a altura do nosso dispositivo. Então, para fazer isso, eu posso utilizar a função fillMaxSize, ou seja, ele vai pegar toda a largura e toda a altura. Aí, nesse caso, ó, vai ficar num tamanho de um aparelho celular. Eu também quero definir uma cor de fundo. Por quê? Porque não dá para ver nada aqui, ó. Então, para definir uma cor de fundo, pelo próprio modifier, eu consigo fazer isso. Eu vou definir aqui a função chamada de background. Se você colocar o mouse aqui no background, você vai ver os
parâmetros dessa função. Eu consigo utilizar dois parâmetros. O parâmetro color, que espera uma classe color para definir uma cor sólida, ou eu posso definir um shape. O shape é para você definir arredondamentos. E aí eu vou definir aqui, ó, o parâmetro color. Se você colocar o mouse aqui em color, color espera a classe color. Então você vai colocar com letra maiúscula, color, é esse color do Android X Compose UI Graphics. Você vai dar 2 cliques. Se você der um ponto, você consegue pegar, né, várias cores que já tem por default aqui no Android. Você também pode criar com hexadecimal ou pegar uma cor que já existe aqui. Nesse caso, eu vou pegar a cor branca, que já tem aqui na classe Color. Então, eu vou selecionar aqui o White. Eu estou passando uma cor de fundo, né, para minha coluna, que é a cor branca. Aí você vai ver aí, ó, que vai ficar uma tela toda branca. E aí, o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou começar a construir a minha aplicação, que é a aplicação que a gente quer construir, né? Número par ou número ímpar. Então, o que a gente vai colocar? Dentro da nossa função composable, a gente vai colocar outras funções composable, como texto, botão, caixa de texto, que vão compor o nosso layout. Por isso que fala composable, né? Jetpack Compose, porque a gente trabalha com composição, recomposição. São vários conceitos, né? Então, aqui dentro da coluna, ó, abertura e fechamento, para construir o layout, tem que colocar os componentes dentro da coluna. Se eu colocar fora da coluna aqui, vai estar fora desse componente. Importante que você entenda isso, porque abertura e fechamento faz diferença no desenvolvimento. Então, aqui dentro da coluna, eu quero colocar uma caixa de texto. O que é uma caixa de texto? A caixa de texto é para mim conseguir digitar, receber a entrada do usuário, através de teclado e mouse ou do próprio teclado do celular, né, que é o caso aí. Então, existe várias caixas de texto. Eu vou colocar uma caixa de texto aqui bem simples, que é essa daqui, ó, Outlined Text Field, mas tem outros tipos de função composable que traz caixas de texto diferentes. Eu vou trazer essa daqui para você, ó, Outlined Text Field. Você vai pressionar o Enter. E aí precisamos configurar essa caixa de texto. Eu coloco o mouse aqui em cima e não mostra os componentes para mim, não mostra os parâmetros. E aí, Marcos, eu vou colocar o quê? Calma, calma. Você vai colocar o primeiro parâmetro aqui, ó, você vai escrever value. Esse primeiro parâmetro aqui, ó. E o value espera, você colocar o mouse aqui, ele não mostra, mas o value espera uma string. É isso, tá? Ou seja, isso daqui é o state, o estado da nossa caixa de texto. Precisamos criar aqui um state. Então, nesse caso, eu vou criar uma variável, utilizando aqui a palavra reservada var, que é uma variável mutável, ela pode mudar o valor inicial. Eu vou chamar de número. E como é um state, um estado, ela vai receber aqui o by. Eu vou passar aqui, ó, a função remember, a função do compose remember. Você vai pressionar o enter e dentro de chaves eu vou passar aqui, ó, a função, ó, f de função, mutable state of. Por quê? Porque isso aqui é um state. E aqui eu vou definir qual que é o state. Se vai ser uma string, se ele vai receber um texto, um inteiro, um booleano. Nesse caso vai ser uma string, um texto. Eu vou abrir e fechar aqui aspas duplas. Acabei de criar aqui um state chamado de número, um estado para a nossa caixa de texto. E por enquanto, né, vai começar vazio. Repare que tem um sublinhado em vermelho aqui. Falta fazer um import necessário aqui, ó. Você vai colocar o mouse aqui em cima e vai aparecer para você importar aqui, ó, o set value. Você vai clicar aqui, importou o set value. Você vai colocar o mouse de novo e você vai clicar aqui, ó, import get value. Clica aqui. Beleza, já fez o import necessário. Todos os erros aqui, ó, eles vão sumir. Ainda tem um erro porque eu preciso colocar aqui. Como que funciona? Ele importou aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Ele importou o set value e o get value. Caso não tenha importado, você pode colocar na mão esse import aqui, beleza? Que é referente ao nosso state. Vou passar o state para cá, o state número. Então essa caixa de texto vai estar recebendo aqui o nosso state número vazio. Eu também preciso passar o parâmetro onValueChange. Você vai colocar on e já vai aparecer o parâmetro onValueChange. Você vai abrir e fechar chaves. O onValueChange é o que o usuário está digitando. Tudo que você digitar dentro dessa caixa de texto vai ser passado para essa variável número. Então vamos supor que eu digitei aqui 50. Eu vou passar o número 50 para dentro dessa variável, para a gente poder fazer a lógica, né? Se o número é par ou se o número é ímpar. Então aqui dentro do onValue, a gente vai passar para a nossa variável número esse parâmetro chamado de it.
que é uma string. Ou seja, tudo que eu digitar dentro dessa caixa de texto vai estar chegando dentro desse it. Se eu digitar aqui 50, vai ter o número 50 aqui, ó, 50 sendo passado para a variável número. Basicamente é isso, beleza? Aí se você colocar o mouse aqui em cima, aí você consegue ver todos os parâmetros dessa função. Por quê? Porque esses são os dois parâmetros obrigatórios. Coloquei os dois parâmetros obrigatórios, eu vou conseguir visualizar todos os outros agora. Para colocar, por exemplo, um texto informativo para essa caixa de texto, para o usuário saber o que ele precisa digitar aqui, se é nome, idade, número, eu vou colocar aqui o parâmetro chamado de label. Você vai colocar uma vírgula aí, ó, e vai passar o label. Vai abrir e fechar chaves. E aqui dentro do label, como ele retorna para nós aqui, né, o retorno é uma função composable, eu posso colocar outra função composable. Nesse caso, eu vou colocar uma função composable referente a um texto. Eu vou colocar um texto aqui, ó. E aqui você pode passar um texto, aspas duplas, e eu vou colocar assim, ó, digite um número. E já vai aparecer aqui, ó, digite um número, tá vendo? E aí o que eu quero fazer? Eu quero definir também que esse componente aqui, ele fique centralizado no meio do layout. Eu posso centralizar pelo próprio componente ou eu posso centralizar pelo próprio container. Nesse caso, como todos os componentes eu quero que fiquem centralizados no meio, eu já vou centralizar pela própria coluna. Eu vou colocar uma vírgula aqui e aqui eu tenho um parâmetro, né, chamado de vertical arrangement e horizontal alignment. Aqui eu posso alinhar todos os componentes que estão dentro da coluna na vertical e na horizontal. Vamos alinhar na vertical primeiro. Eu vou passar aqui o vertical arrangement. Ele espera o quê? Ele espera um arrangement. Você vai escrever do jeito que está lá, ó. Arrangement. E já vai aparecer aqui, ó, arrangement.top.center. Eu quero centralizar. Então, center. Então, ele vai centralizar todos os componentes que estão dentro da coluna na vertical, no centro. Agora eu quero alinhar no centro, na horizontal. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o horizontal alignment. Ele espera o quê? Ele espera um alignment, pessoal. Eu vou escrever aqui, ó, alignment, e já aparece aqui, ó, alignment.end.start. Eu vou colocar aqui, ó, center horizontally. Ele vai centralizar na horizontal. Vai ficar bem centralizado agora. Beleza, ficou centralizado. Outra coisa que eu quero especificar, e é muito importante que você faça isso, é o tamanho dessa caixa de texto. Para definir o tamanho da caixa de texto, você pode colocar aqui o parâmetro modifier. Eu vou passar aqui o modifier do compose. Eu vou definir aqui o fill max width. Ou seja, o fill max width, essa caixa de texto vai pegar primeiramente toda a largura da minha tela, toda a largura da minha coluna, e aqui dentro eu posso colocar o mouse aqui, ó. Eu consigo dimensionar através de uma fração que vai de 0 a 1F. 1F é 100%. Então, se eu colocar aqui 1F, é 100% da minha tela, que já é o que ele está pegando aqui. Vamos supor que eu quero que o tamanho dessa caixa de texto pegue 50% da minha tela. Então, nesse caso, seria 0.5F. E 1 é 100%. 0.5 é 50%. Olha que interessante. Eu estou pegando 50% da minha tela. Eu quero pegar 70%. Beleza. 0.7. Já fica muito responsivo dessa forma. Ó, 70%, 0.7. 90%, 0.9. 90%. E aí 100% é 1F, né? Você vai colocar 1F aqui para 100%. Nesse caso, eu quero pegar 50%, então 0.5. Além disso, eu vou colocar aqui embaixo um botão, que é o botão, né? Eu vou clicar para me verificar se o número é par ou ímpar. Então aqui é a caixa de texto, né, para digitar. Embaixo vai ter um botão para confirmar. O botão também eu vou colocar dentro da coluna, tá? Sempre importante você entender, tem que estar dentro da coluna. Eu vou escrever com letra maiúscula, né? Button. Pressionar o Enter. Ele já entrega para mim a abertura e fechamento do botão e o parêntese para me colocar aqui os parâmetros. Por padrão aqui, eu preciso passar a função de onClick. Eu vou passar o parâmetro de onClick, vou abrir e fechar chaves. Eu preciso definir, né, o clique do botão, é obrigatório. Esse botão ele vai aparecer embaixo da caixa de texto. Ó, já apareceu aqui, tá vendo? Só que esse botão não tem texto. Eu vou colocar o texto aqui dentro do botão. Então, eu vou passar uma função de texto. Vou passar aqui o parâmetro text. Abrir e fechar aspas duplas. E aqui eu posso colocar verificar. Esse aqui vai ser o botão para verificar. Vou pressionar o Enter aqui
Eu posso aumentar o tamanho da fonte, né? O tamanho do texto que está aqui dentro. Deixa só o texto aparecer aqui. Ó, apareceu, tá vendo? Eu vou até aumentar para você ver, ó. Verificar. Eu posso aumentar esse texto utilizando aqui, ó, o font size. Vou colocar aqui, ó, 18 ponto. E você não vai colocar DP, você vai colocar essa unidade de medida, que é o SP. O SP sempre para texto. Opa, ficou maior, tá vendo? E aí você pode trocar até a cor também desse texto. Nesse caso eu vou deixar dessa forma mesmo. Bacana, só para você entender. Outra coisa que eu quero fazer, ó, esse botão está colado na caixa de texto. Eu quero colocar um espaçamento aqui. Eu posso colocar através do botão ou através de outro componente. Eu vou colocar pelo próprio botão mesmo, ó. Vou utilizar aqui o modifier. Aí nesse caso é aqui, ó. Vou passar o modifier do compose. Nesse caso eu vou passar aqui, ó, padding. O padding eu consigo definir o espaçamento tanto na horizontal quanto na vertical. Nesse caso eu quero definir só na vertical. Eu vou passar aqui o parâmetro vertical. Eu vou passar mais ou menos aqui uns 20 dps, né? Uns 20 de espaçamento. Aí você coloca o dp de densidade de pixel. Aí ele vai colocar 20 no topo e 20 na parte de baixo. Já deu um espaçamento interessante, tá vendo? E embaixo do botão eu vou colocar um texto, que é o texto, né, que vai mostrar o resultado na tela, a impressão, se o número é par ou se o número é ímpar. Então eu vou passar aqui uma função de texto, e esse texto, pessoal, ele não pode ser fixo. Eu só vou colocar aqui para a gente configurar o texto. Então você vai colocar aí, ó, número par. Número par. Vai aparecer aqui, né, um texto embaixo do botão. Apareceu ali, ó, número par. Eu quero aumentar o tamanho desse texto, vou colocar aqui, ó, font size, vou colocar mais ou menos uns 25 SP, aumentar um pouco mais aqui o tamanho desse texto. Aí, ó, ficou interessante. Só que esse texto ele não pode ser fixo. Ele precisa vir através de uma variável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um state aqui, ó. Você pode simplesmente segurar aí o Ctrl e a letra D. Ele vai duplicar o state e aqui eu vou trocar por exemplo, mensagem ou resultado, né? Ó, resultado. E vai estar vazio. Vou passar o state para cá, ó, resultado. Como está vazio, não vai mostrar mais nada aqui. Mas se eu colocar algum valor aqui no state, ó, número ímpar, vai mostrar número ímpar, né? Vai mostrar o texto aqui, ó, porque tem alguma coisa dentro do state. Beleza? Só para você saber. Mas eu vou deixar vazio porque a gente vai fazer a lógica. Por enquanto, a gente só está vendo o layout aqui, né, pessoal? Vamos executar esse aplicativo aqui no emulador, para que a gente possa testar essa caixa de texto, testar um pouco mais aqui. Então, vou clicar aqui, ó, selecionar o Pixel 3a, mas pode ser também o Medium Fone, né? E vou clicar aqui para executar. Esse daqui é o split, tá? Ó, aqui você vai ver só o código, eu consigo ver só o código. Aqui eu vou ver o preview, só vai funcionar o preview se você configurar o preview. Se você clicar aqui, ó, em Design, você vai ver só o preview. É que eu volto para o código. Eu estou executando no emulador, né? O emulador está aqui, ó, Running Devices. Deixa eu arrastar um pouco mais aqui. Eu estou fazendo com muita calma para você entender como que funciona o desenvolvimento de apps com o Jetpack Compose, né, com a linguagem Kotlin. O importante é você entender o que eu estou passando para você aqui. Acabei de executar e está aqui, ó, o nosso aplicativo no emulador. Se eu clicar aqui na caixa de texto, eu já posso digitar. Aí para você, talvez, você clicou aqui e não apareceu o teclado. Isso é porque você precisa configurar no emulador. Clicou aqui, vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Você vai clicar nesse menu aqui, ó, nesses 3 tracinhos. Vai vir aqui em configurações. E aí você vai definir aqui, ó, o Write in Text Field. E aí você vai desabilitar isso aqui, ó. Você vai usar um teclado, né? Você volta novamente. Ó, se você clicar aqui, ó, para voltar, fecha. Cliquei aqui dentro, já abre um teclado, ó. Eu posso digitar aqui, tá vendo? Cliquei aqui, ele volta. E aqui você pode digitar. O que a gente pode perceber aqui, ó? Vou digitar alguma coisa. Se eu passar da quantidade aqui, né, da largura da minha caixa de texto, ele começa a quebrar para baixo. Por que isso acontece? Porque por mais que a minha caixa de texto ela tá pegando 50% da tela, se eu digitar aqui e passar a quantidade de caracteres, ela vai descendo para baixo. Isso porque eu defini uma largura máxima de 50%. Eu teria que definir também uma altura máxima. E aqui você tem, por exemplo, o máximo de linhas que você quer definir. O máximo e o mínimo. Max lines. O máximo de linhas que eu quero que ocupe é uma linha só.
já vamos conseguir resolver esse problema aqui. Agora sim, se eu digitar, ele não vai quebrar, tá vendo? Ó, tá vendo? O texto ele some, mas ele não quebra. Inclusive, eu vou ativar o teclado, né? Porque o teclado, ó, sumiu, tá vendo? Eu clico aqui, ele sumiu. Você vai clicar aqui, esses 3 pontinhos, configurações. Aí ele já mostra para você o teclado aqui. Eu vou habilitar o teclado, beleza. O teclado voltou. Tranquilo. Só para você entender, né? Caso suma o teclado, tem como você voltar. Cliquei, voltou. Repare que quando eu clico aqui, aparece um teclado com letras e números. Só que eu quero digitar só números. Eu preciso evitar isso daí, porque se eu permitir que o usuário digite uma letra ou um caractere diferente, a nossa lógica não vai funcionar. Precisa ser número. Para evitar isso, eu posso configurar na nossa caixa de texto e vai aparecer aqui um teclado só numérico. Então eu tenho um parâmetro aqui, ó, chamado de Keyboard Options, que seria as opções de teclado. Então eu posso colocar uma vírgula aqui, passar mais um parâmetro, né? Eu vou chamar aqui, ó, de Keyboard, já aparece, ó, Keyboard Actions e Keyboard Options. É isso aqui, ó, opções de teclado. Opções de teclado, espero que Keyboard Options. Começando com letra maiúscula, né? Ó, então você vai colocar Keyboard, já aparece aqui, ó, a classe Keyboard Options. Você vai dar 2 cliques aí. A gente vai abrir e fechar parêntese. E aqui dentro de Keyboard Options, eu tenho aqui o Keyboard Type, que é o tipo de teclado. Então eu vou colocar aqui, ó, Keyboard Type. E o Keyboard Type, espero que o Keyboard Type. Então sempre você olha qual que é o tipo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Keyboard Type. Pressionar o Enter. Aí se eu der um ponto, eu consigo ver aqui várias variáveis que estão associadas a um tipo de teclado. Eu tenho um teclado só de texto, um teclado de números decimais, de senha, de telefone. Nesse caso, eu vou colocar um teclado numérico, number. Eu vou colocar aqui, ó, number. Vou executar e aí o teclado vai ser só numérico. Não vai ter a possibilidade de colocar letra. Cliquei aqui, apareceu só número, tá vendo? E é muito mais interessante para nós, evitando qualquer tipo de problema aí. Legal, né? Deixa eu minimizar isso daqui. E aí a gente vai fazer a lógica, pessoal. A lógica, né? Se o número é par ou se o número é ímpar. Um aplicativo bem simples, mas só para você entender como que cria aplicativos, como que funciona o Jetpack, a linguagem Kotlin. Então o usuário vai digitar aqui, por exemplo, número 2. Quando ele clicar aqui em verificar, a gente vai entregar aqui na mensagem, né? No resultado, se esse número 2 ele é par ou ímpar. Nesse caso, 2 é par, né? E, por exemplo, 3 é ímpar. Então, a gente precisa fazer essa lógica. Como que a gente vai fazer essa lógica de forma automática para definir se é par ou ímpar? Aí nós temos aí a fórmula para fazer isso. Antes de eu fazer a lógica, eu vou te mostrar qual que é a fórmula. Eu tenho aqui uma imagem bem interessante que vai ilustrar bem isso daqui. Como que funciona? Para a gente saber se um número é par ou ímpar, esse número ele precisa ser dividido por 2. Se o resto da divisão for 0, o número é par. Se o resto da divisão for 1, então, nesse caso, esse número é ímpar. Nós vamos pegar aqui um número que a gente quer dividir por 2 e o resto da divisão precisa ser 0 para ser par. A divisão ela é separada, né, por essas 4 partes aqui. Nós temos o dividendo, que é o número que a gente vai dividir, e a gente tem o divisor. Nós temos o divisor aqui, que sempre vai ser 2, e o número que é o dividendo, que é o número que a gente vai digitar aqui. Por exemplo, digitei 2. Então, o dividendo vai ser 2. 2 dividido por 2, né? Dividendo e divisor. O resto dessa divisão, que nesse caso é aqui, ó, o resto é desse lado, se for 0, é par. Lembrando que a gente não está olhando o consciente só, o resto. Então é importante que você entenda isso daqui, porque se você não entender, a lógica não funciona. Vamos lá. Então, como que funciona a lógica aqui? Eu vou criar aqui em cima, pessoal, uma função normal mesmo, tá? Uma função de lógica, não de tela, que vai se chamar verificar número. E aqui dentro a gente vai fazer a lógica. Para que a gente consiga fazer um cálculo, a gente não consegue calcular texto, porque por mais que eu esteja digitando aqui um número, esse número ele se transforma em um texto, né? Porque o state ele retorna aqui uma string. E nós precisamos fazer isso, porque as caixas de texto não aceitam números inteiros, e sim string. Então, primeiro eu preciso converter o valor que eu digito na caixa de texto para um número inteiro. Então, nesse caso, eu vou criar uma variável aqui dentro chamada de valor, vai receber o valor que está chegando dentro da variável número. Digitei 2 aqui, né?
ele está recebendo 2. Só que se você colocar o mouse aqui em cima, essa variável valor ainda é do tipo string, porque ela está recebendo um valor do tipo string. Eu preciso converter essa string para um número inteiro. Para fazer isso no Kotlin é bem simples. Eu vou utilizar aqui simplesmente a função toInt. Quando eu coloco aqui o toInt, eu estou convertendo esse valor string por um valor inteiro. Então agora a minha variável valor ela é do tipo int. Dessa forma eu consigo fazer cálculos, eu consigo fazer divisão, resto da divisão, multiplicação. Importante que você entenda isso. Só que tem um problema. Pode acontecer de chegar nulo e aí a sua aplicação quebrar. Existe também uma função chamada aqui, ó, toInt or null. Ou seja, eu vou converter para int e também eu vou colocar uma segurança nula. Caso chegue nulo aqui, não vai quebrar a minha aplicação. Pode ver que tem um ponto de interrogação. Isso aqui é a segurança nula do Kotlin. E aqui dentro eu vou fazer uma verificação. Eu vou pegar aqui o resultado e ele vai receber um controle de fluxo when. Esse when é como se fosse um switch case da linguagem Java. Só que ele é específico para a linguagem Kotlin. É muito mais enxuto do que o switch case do Java, certo? Ele vai verificar o valor da variável. Então aqui dentro, né, de resultado, ele vai verificar qual que é o número, né? O que está chegando aqui. E a gente vai fazer a verificação, né? Se o valor que estiver chegando aqui for nulo, eu vou passar essa flechinha aqui, ó. Você vai colocar o tracinho e o sinal de maior, tá? Vai colocar essa flecha e aqui eu vou passar um valor para dentro dessa variável resultado aqui. Eu vou passar aqui uma string para o meu texto resultado, né, para o meu state. Por favor, digite um número válido. Porque às vezes eu digitei alguma coisa que não é número. Aí chegou nulo aqui. E aqui eu vou fazer a outra lógica. Se na minha variável valor esse número dividido por 2, o resto for 0, o número vai ser par. Eu vou pegar aqui a variável valor, né? E eu vou colocar aqui, ó, a porcentagem, para que eu consiga ver o resto da divisão. Eu coloco a porcentagem aqui e aqui eu passo o divisor, que nesse caso é o 2. Então vamos supor que eu coloquei 2 aqui. Aí chegou 2 aqui em valor. Aqui eu vou verificar, né, o resto da divisão entre 2, né, dividido por 2. Se for igual a 0, aí sim, eu vou passar aqui o valor, o número, né? Vou imprimir o número aqui na tela e eu vou falar que ele é par. Basicamente é isso. Então, qualquer número que eu digitar aqui, dividido por 2, ele for igual a 0, se for verdadeiro aqui, a gente vai imprimir que é par. E aqui eu posso passar um else, pessoal. Se não, caso seja diferente disso, se for, por exemplo, o resto for 1 ou qualquer outro resto, automaticamente vai ser ímpar. Aqui eu vou passar um else, né? Se não, eu vou imprimir aqui o valor e aqui eu vou colocar que é ímpar. É ímpar. Já temos a função aqui, ó, verificar número. Essa função vai ser executada quando eu clicar no botão de verificar. Eu vou passar para dentro do onClick a função aqui, ó. Você vai escrever a função verificar número. Automaticamente, essa função ficou azul, né? Porque é uma função que eu estou utilizando. Vamos executar para ver? Vou clicar aqui para executar, né? Atualizar o meu aplicativo. E aí, pessoal, eu vou clicar aqui em verificar, né? Não vou digitar nada. Cliquei aqui, por favor, digite um número válido. Por quê? Porque esse valor aqui, essa variável, ela está nula. Então, ele pede para me digitar. Vou digitar qualquer outra coisa aqui, uma barra. Cliquei aqui em verificar, por favor, digite um número válido, né? Porque isso aqui não é um número válido. Vou colocar aqui número 2, verificar. Ó, 2 é par. Por quê? 2 dividido por 2, o resto da divisão vai ser 0. Certo, pessoal? 2 vezes 1, 2. Se você fizer lá a subtração, vai dar 0. Se eu colocar 3 aqui, 3 é ímpar. Porque 3 dividido por 2, o resto vai ser quanto? Vai ser 1. Inclusive, né, se você quiser fazer esse teste aí, você pode vir na internet aqui, ó, para ficar mais rápido, né? Se você tiver dúvida, você coloca aqui, ó, resto da divisão. Vai ter até uma calculadora aqui, ó, calculadora de resto da divisão. Você pode, qualquer site aí, tá? Se você tiver dúvida, você coloca aqui o dividendo e o divisor. Então, vamos colocar o 3 e o divisor tem que ser sempre 2, né? Ó, o quociente vai ficar 1 e o resto 1. Por isso que vai ser ímpar. Quando eu coloquei 2, o quociente vai ser 1, o resto 0. Tudo que for 0 é par. Você pode ver por aqui também nesses sites e te ajudar na lógica também. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, número 6, clicar em verificar, o 6 é par. Se eu colocar 10,
10 é par. Se eu colocar 0, 0 é par. Se eu colocar aqui 105, 105 é ímpar. 106, 106 é par. Então você aprendeu, né, a criar um aplicativo bem simples, funcional, utilizando, né, o Jetpack Compose e a linguagem Kotlin. E aí, pessoal, na próxima aula eu vou ensinar você a gerar, né, o Android App Bundle para publicar na loja da Play Store. Então você já viu como instalar o Android Studio, como configurar, se familiarizou com a IDE, como usar a IDE, como criar seu primeiro projeto, como testar no emulador. Te ensinei a criar um aplicativo do zero, ensinando aqui vários conceitos do zero. E eu vou te mostrar qual que é o último passo, que é você gerar, né, um APK assinado para você mandar para a loja. Então isso eu vou te mostrar na última aula, que é a próxima aula.